Mais uma vez eu queria saudar a todos vocês, especialmente vocês que estão vindo pela primeira vez, segunda vez. Muito bom receber vocês de verdade, que vocês se sintam felizes e à vontade aqui no nosso meio. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens. E você ainda pode convidar as pessoas para virem a partir dos próximos domingos. Vai estar também no nosso canal do YouTube o áudio. Mas o nosso tema vai ser Andando com Deus. O que é isso? Então nós vamos conversar nas próximas semanas sobre alguns fundamentos da nossa vida cristã. Eu queria aproveitar e agradecer também a Alicia, que preparou essa arte, a arte dos slides. Obrigado, Alicia. O que significa para você realmente ser cristão? O que é? Se alguém te perguntar assim, você vai na igreja, né? Eu te vi lá domingo. O que é ser cristão? Muita coisa é dita sobre isso. Eu queria que você ouvisse e visse esse clipe, esse vídeo. São 3 minutos só, mas presta bastante atenção porque é muito interessante. Tá? Tomara que o trem termine logo de passar lá. Pode apagar as luzes, por favor, Fabiano? O que será que é ser cristão? O que as pessoas pensam sobre a igreja, sobre Jesus, sobre o cristianismo? Vamos ouvir. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da mídia. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Para mim, a maioria dos cristãos são falsos. Foi isso que ele falou, né? E aí, o que significa ser cristão? Você é cristão? Por que você é cristão? O que você tem
de convicção que mostra, ou de comportamento, que você seja um cristão. Então ficou claro que muita coisa se diz e se pensa sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o cristianismo e sobre os cristãos. Mas eu quero perguntar para você, as suas convicções. Então, sobre isso que a gente vai conversar aí nas próximas semanas, sobre o que realmente significa andar com Deus, porque é muito importante a gente ter uma visão clara das coisas. Não é possível que todas essas verdades sejam certas. E também não é verdade que todos os cristãos são falsos, mas também é verdade que existem muitos cristãos falsos. E aí, o que a gente faz? Então vocês viram um vídeo rápido, como são muitos pensamentos e muitos pensamentos confusos sobre a igreja, inclusive dentro da igreja. Então eu acho oportuno nesse momento, a gente tem aqui gente que frequenta a igreja desde muito cedo, muito tempo, tem gente que começou a frequentar há pouco tempo, mas eu acho importante a gente visitar os fundamentos da vida cristã e como nós efetivamente podemos andar com Deus. Eu quero usar um texto de Pedro, 2 Pedro, é o penúltimo dos últimos livros da Bíblia lá. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Eu vou projetar aqui na tela e eu vou usar a versão NVT durante toda essa série, tá? Versão NVT, se você tiver aí no seu smartphone ou na sua Bíblia, você pode acompanhar, mas nós vamos ler junto. Não é um texto assim tão simples, mas é um texto muito rico. Então eu vou ler bem devagar para a gente aproveitar cada pedaço. Diz assim: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Atenção aqui nessa sequência. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos que estão na IBR hoje à noite, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Gente, esse texto é espetacular. Espetacular. Eu quero te desafiar a que você leia de novo em casa com calma. Nós vamos ficar algumas semanas nele, esses 11 versículos. Hoje eu vou fazer só um sobrevoo e nas próximas semanas nós vamos entrar nos detalhes. Por que eu gosto tanto desse texto? Porque ele apresenta aqui um resumo do que é a vida cristã e do que é andar com Deus. Porque ele apresenta o fundamento, que é a fé. Ele apresenta o desenvolvimento da vida cristã, que é aquela lista de coisas que a gente vai acrescentando na nossa vida. Ele apresenta a conclusão, que é a entrada no reino eterno.
Então esse texto é muito, muito, muito especial, meu irmão. E você não pode deixar essa palavra se perder. Então eu queria te convidar a que você abrisse aí o seu coração, tentar não se distrair e receber a palavra do Senhor que o Espírito Santo quer ministrar a nós. Andar com Deus, o que isso significa, e o que significa então ser um cristão. Está aqui resumido nesse texto. E como eu falei, ele apresenta 3 coisas: a fé, o desenvolvimento e a conclusão da caminhada com Deus. E a conclusão da caminhada com Deus. E a primeira parte é justamente o fundamento, que é a fé. Porque no versículo 1, Pedro escreve assim: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé. Então Pedro, ele está escrevendo, deixa eu ver se eu pus aqui. Não. Ele está escrevendo aqui. Ele está escrevendo para pessoas que compartilhavam a mesma fé que ele tinha. Qual era a fé de Pedro? Era a fé em Jesus como Deus e Salvador. Então, a caminhada com Deus, andar com Deus, tem um ponto de partida. Tem uma largada. E essa largada se chama fé. Fé em Jesus como Salvador. Não sei se você prestou atenção, mas no vídeo teve uma pessoa que falou assim: ser cristão é alguém que tem fé. Nossa, que bonito isso. Isso não quer dizer nada. Porque fé, ter fé. Ter fé em quê? Ter fé no quê? Em quem? O que isso significa? Esse texto nos ajuda a entender. Que fé não é qualquer coisa. Não é vontade de que as coisas deem certo. Isso não é fé. É diferente. Esse texto nos explica que aqueles que compartilham a fé, que andam com Deus, eles têm fé em Jesus como Salvador. Ou seja, eles confiam a sua salvação nas mãos de Jesus. Eles declaram, eles falam assim: ó, a única pessoa que pode me salvar é Jesus. Só Jesus. Isso é fé. A fé que um cristão tem é essa. Fé em Jesus como Salvador. Quando nós exercemos essa fé e confiamos, o texto diz que nós recebemos uma justiça. Porque nós somos injustos, naturalmente. Mas quando nós confiamos em Jesus, a Bíblia diz que nós somos transformados em pessoas justificadas. Então, quando confiamos em Jesus como Salvador, Ele nos justifica dos nossos erros. Deus não nos acusa mais dos nossos erros. Porque agora Jesus colocou a sua justiça sobre nós. Sabe o que acontece? Quando alguém diz assim: eu confio que Jesus pode me salvar, e só Jesus. Sabe o que acontece? Deus pega da sua própria vida e divide conosco. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Mas a Bíblia fala sobre vida eterna. Como é que a gente pode ter a vida eterna? Quando nós confiamos em Jesus como Salvador. Porque daí Deus pega a sua própria vida e coloca em nós. Por isso que nós temos a vida eterna. Pedro mesmo escreveu isso. Olha o que ele diz no versículo 4. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas, que é a promessa da vida eterna. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Participar da natureza divina. É isso que eu expliquei. Deus pega da sua própria natureza e divide conosco. Então o nosso corpo vai morrer, mas nós teremos vida eterna. Por quê? Quando cremos em Jesus como Salvador, nós somos participantes da mesma natureza de Deus, natureza eterna de Deus. É rico ou não é esse texto? Pedro, na primeira carta, nós estamos lendo a segunda, na primeira carta ele escreveu o seguinte: pois vocês nasceram de novo, quando creram em Jesus como Salvador. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Algumas traduções dizem semente, como se Deus tirasse da sua vida e colocasse em nós uma semente da eternidade.
E por causa dessa semente na nossa vida, nós temos agora uma nova vida. Nós nascemos de novo. Nosso corpo vai morrer, mas o espírito vai viver. Por quê? Porque através de Jesus recebemos justiça. Quando tudo isso acontece, eu gosto muito desse pensamento. Quando colocamos a fé em Jesus como Salvador, acontece na nossa vida uma mudança de condição. Já falei isso aqui no culto, já falei na classe de batismo e vou falar sempre. Tem que ficar muito claro para nós. Quando confiamos em Jesus como Salvador, acontece na nossa vida uma mudança de condição. Antes eu era injusto. Agora, por causa de Jesus, eu sou justificado. Outra condição. Eu era um inimigo de Deus, é isso que a Bíblia diz. Mas agora eu sou filho de Deus. Eu era um rebelde, agora eu sou herdeiro. São condições diferentes. Quando alguém confia em Jesus como seu Salvador, Deus pega essa pessoa do estado de perdição e transporta ela para uma nova vida. É o mesmo corpo, é a mesma pessoa, mas é uma nova condição. Estão entendendo? Aí vem o versículo que todos nós sabemos. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se surgiram coisas novas. Ué, mas eu ainda moro na mesma casa, sou casado com a mesma pessoa, gosto das mesmas coisas. O que mudou? Mudou a condição. Antes o seu caminho era para o inferno. Agora, por causa de Jesus, o seu caminho é a vida eterna. É uma nova condição. Começa por aí andar com Deus. Sem ter a fé no Salvador, não tem andar com Deus. Porque é isso que Pedro diz. Nós precisamos crescer na fé à medida que Jesus é o nosso Salvador. Mas Pedro também escreve no versículo 2 que Jesus não é só Salvador, Ele é também Senhor. Olha o que ele diz. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. No versículo 1 era Salvador. No versículo 2 é Senhor. E essa palavra é uma palavra muito forte. Não é um título aqui de respeito, Senhor, Senhora, não é isso. Senhor aqui significa aquele que tem direitos sobre alguém. Isso faz todo sentido. Porque para Jesus nos salvar, Ele pagou um preço. Ele pagou um preço pela nossa vida. Para nós é de graça, mas para Ele foi muito caro. Ele teve que morrer. Então, como Ele pagou o preço do nosso resgate, agora Ele tem direitos sobre a nossa vida. Então, Ele é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. Sabe o que isso significa? Que a gente não pode mais fazer o que a gente quer. A nossa condição mudou. E agora também deve mudar a nossa conduta. Que é a próxima palavra que eu vou dizer ali. Mas eu peguei essa figura, nessas sombras aí, Jesus na frente e as pessoas atrás. Porque não sei se você sabe, mas a palavra cristãos, na verdade é a palavra cristiano. Né? O cristiano ali. A palavra grega é cristiano, que significa pequenos cristos. Da onde vem essa ideia? Vem dos primeiros seguidores de Jesus, aqueles para quem Pedro estava escrevendo. Porque eles obedeciam tanto Jesus, que as pessoas falavam assim, nossa, olha um monte de Jesusinho. Tão parecidos que eles eram com Jesus. Olha, pequenos cristos, cristianos, que para nós virou cristãos. Então, ser cristão é andar com Deus. Isso significa, primeiro de tudo, crer em Jesus como Salvador, mas também crer nele como Senhor. Que agora não vou mais, já que ele me mudou de condição, agora eu não vou mais viver do meu jeito. Agora eu tenho um chefe. Tá? Mudança de condição e mudança de conduta. Olha que legal esse texto. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Aquele que é nascido de Deus, não é que ele não peca. Todos nós vamos continuar pecando, porque o nosso corpo mortal nos leva a isso. Mas a marca da vida da pessoa não é o pecado.
quando diz ali não vive no pecado, assim, a marca constante da vida dessa pessoa não é mais o pecado. Porque agora ela é uma nova criatura. Agora tem a semente de Deus na vida dela. E a semente de Deus precisa frutificar. Então, se alguém diz que anda com Deus, que ama Jesus, que tem fé e vive fazendo coisa errada, está enganado. Está enganado. Se a marca da vida da pessoa é o pecado, não tem fé. Aqui a gente tem que ser honesto. E a Bíblia é muito clara. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Não é que não peca, porque no mesmo livro de João, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas isso não pode ser a grande marca da minha vida. Porque agora eu mudei de condição e eu mudei de conduta. Está claro, meus queridos? Andar com Deus começa por esse fundamento, a fé. Deixa eu tentar resumir aqui. Então, para poder andar com Deus do jeito que Deus determina, não do jeito que cada um acha, é preciso ter fé em Jesus como Salvador e em Jesus como Senhor. Aquele que salva e aquele que governa. Também é preciso reconhecer que há uma mudança de condição e que há uma mudança de conduta. Esse é o começo de tudo. É assim que a gente começa a andar com Deus. Tudo começa pela fé. A jornada com Deus começa no exato momento em que entregamos a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Mas aí vem todo o restante da caminhada, que envolve crescimento e transformação. E essa é a nossa segunda parte, que é justamente o desenvolvimento. E a palavra que resume essa etapa é crescimento, porque toda semente saudável, ela cresce e ela frutifica. E a palavra que Pedro usa é justamente essa. Nós temos em nós a semente de Deus. O versículo 5, ele começa assim: diante de tudo isso, diante do fato que Jesus é Salvador e é Senhor da nossa vida, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Está vendo? Uma pausa aqui. Os primeiros 4 versículos falaram da parte de Deus. Qual é a parte de Deus? É de nos salvar, pela graça, pela fé. Ele muda a nossa condição e ele vai, está aqui, começa tudo de novo, vai em frente nesse caminho. Essa é a parte de Deus. E o versículo 3, deixa eu ler aqui, diz assim, versículo 3, Deus com seu poder divino nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Então Deus nos salva, muda a nossa condição, nos coloca na linha de largada, nos dá o recurso e fala, vai meu filho, está aí, anda comigo. Esses são os primeiros 4 versículos. Agora vem a nossa parte. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. E aí vem a lista. Então, a parte de Deus ele faz bem feita, completa, eterna. A nossa parte é nossa parte, responsabilidade. E esse texto ele deixa bem claro, porque ele diz ali, esforcem-se ao máximo. Depois ele fala assim, acrescentem. No versículo 2 ele fala sobre crescer. No versículo 8 ele fala sobre crescer. No versículo 9 ele fala sobre se desenvolver. Ou seja, a vida cristã, gente, não é uma coisa pontual, é uma coisa dinâmica. É uma coisa de todo dia. Todo dia. É o relacionamento com Jesus todo dia. Não é uma coisa que a gente faz uma vez por semana, quando dá vontade de vir na igreja e a gente cai de paraquedas aqui. Isso não é vida cristã, isso não é andar com Deus. Não tem problema você cair de paraquedas aqui, amém, que você veio. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Às vezes a gente consola a nossa consciência, achando que a gente está cumprindo certos rituais e que está tudo bem. Deus quer que a gente se esforce muito mais para caminhar com Ele. Estão entendendo? É um esforço intenso, de crescimento. Acrescentem. Acrescente o quê? Olha a lista, de novo.
Acrescentem àquela fé do início, acrescentem a excelência moral, acrescentem o conhecimento, acrescentem domínio próprio, acrescentem perseverança, acrescentem devoção a Deus, acrescentem fraternidade e acrescentem amor. Bastante coisa, né? Bastante tarefa. Será que por acaso isso vai acontecer do nada? Será preciso esforço máximo. Eu queria resumir tudo isso numa frase de um professor muito querido, que já está com o Senhor, Carlos Oswaldo. Ele diz assim: a tarefa cristã é incorporar características do caráter divino ao seu estilo de vida. Olha que frase bem escrita. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. A tarefa cristã é incorporar características do caráter divino ao seu estilo de vida. Deu para entender. Quem tem filho aqui e já falou para o seu filho assim: nossa, você está andando muito com o Zezinho, está falando que nem ele. Não vou mais deixar você andar com ele, está ficando respondão que nem ele. Não é assim? Aqui a ideia é o contrário. A gente precisa andar tanto com Deus, que as características de Deus, aquelas virtudes todas que eu li agora há pouco, precisam ser incorporadas na nossa vida. Que vergonha, né? Porque tem hora que a gente não parece nada com Jesus. Não precisa ir muito longe, não. Vamos pensar só nessa semana, tá bom? Você foi um cristiano. Cristiano foi, aí não vale. Mas você foi um cristão. Foi possível ver características do caráter divino no nosso estilo de vida? Puxa, essa semana eu derrapei bastante. E vocês? Então, por isso que Pedro escreve: esforcem-se ao máximo. Não vai ser por acaso. Não vai ser por acaso. Então, andar com Deus é uma coisa dinâmica, viva, não é só um ritual religioso. E é tão legal a gente pensar no seguinte: quem está escrevendo isso aqui é Pedro, Simão Pedro. E Pedro, quando Jesus chamou Pedro, quem era Pedro? Era um cara muito tosco. Ele era rude, era ignorante, era impetuoso, era agitado, era confuso, negou Jesus, ficou com medo, depois queria ir com Jesus até a morte, cortou a orelha do cara, do guarda. Esse era Pedro. Agora, depois de tantos anos, o que ele está dizendo? Pessoal, nós temos que ter na nossa vida perseverança, domínio próprio. E ele vivia isso. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Funcionou para Pedro. Funciona para nós também. O próprio testemunho de Pedro, escrevendo, é um testemunho vivo de que ele andou com Jesus. E a vida dele mudou. Tanto que depois as autoridades, olhando para Pedro, falaram assim: nossa, quem é esse rapaz aí? Ele era um pescador e agora está tão diferente. Por quê? Andou com Jesus. Então andar com Jesus faz diferença. Mas tem algumas observações aqui. O crescimento espiritual não acontece por acaso, é preciso intencionalidade. Vou repetir: esforcem-se ao máximo. Se você não fizer nada para crescer na sua vida cristã, sabe o que vai acontecer? Nada. Se você não se empenhar, daqui 5 anos, você vai estar do mesmo jeito. Você tem a semente de Deus na sua vida, e ela está lá, sem frutificar. Por isso que Pedro é muito claro: você precisa crescer, você precisa se esforçar, você precisa acrescentar virtudes na sua vida. E à medida que com empenho nós buscamos isso, olha que bonito, aí nós seremos produtivos. Olha o que o versículo 8 diz: quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Serão produtivos, serão cristãos produtivos e úteis. Deus vai poder te usar. Por quê? Porque você está se empenhando e Deus está te dando as virtudes.
O contrário disso é o versículo 9. Mas eu quero ler o versículo 8 também numa tradução diferente, que traduziu o mesmo texto de um ângulo diferente, junto com o versículo 9. Diz assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e produtivos. Ou seja, se você se empenhar, você vai ser um cristão útil e produtivo. Se você não se empenhar, você vai ser um cristão inoperante e improdutivo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos. Se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Esse é um versículo terrível. Sabe por que ele é terrível? Porque ele é verdadeiro. Verdadeiro. Tem muitos cristãos praticando isso daí. Tendo a semente de Deus na sua vida, mas com tanta falta de esforço para buscar as virtudes e para andar com Deus, que se tornam inoperantes, improdutivos, cegos. Não enxerga as coisas da sua vida, não enxerga as coisas que estão erradas, não enxerga as oportunidades que Deus está dando. Tem ou não tem cristãos assim? Nós corremos esse risco. Se essas qualidades existirem, estiverem crescendo, aí elas vão impedir que a gente caia nisso. Mas se elas não estiverem crescendo, aí está o risco para mim e para você. Já pensou? Se tornar um cristão improdutivo, inoperante, cego, e o versículo 10 vai dizer, vive tropeçando. Como pastor eu encontro bastante disso. Cristãos tropeçando. Por quê? Deus salvou, mudou a condição, colocou na linha da largada, mostrou o caminho, deu todos os recursos e falou, vai. E o que a pessoa fez? Não vou. Vou ficar aqui, preocupado com dinheiro, preocupado com sucesso, preocupado com prazer, e aí se torna um cristão cego. Muito bem. Então nós falamos sobre uma mudança de condição e uma mudança de conduta. O caminho para a mudança de conduta é o esforço na busca por essas características do caráter divino na nossa vida. E a última parte é a parte da confirmação. Então, fala junto comigo. Condição, conduta, confirmação. E o texto nos ensina isso. Porque o versículo 10 e o versículo 11 vão falar da eternidade. Olha só. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Confirmação. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Gente, olha que texto espetacular. O versículo 1 falou que Jesus é o Salvador. O versículo 2 falou que Jesus é o Senhor. E o versículo 11 está dizendo que Jesus agora é o Rei eterno. E andar com Jesus significa ter a compreensão desses três aspectos. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, mas Ele é o Rei. E aqui está falando do reino eterno. Sabe por quê? Como eu já disse, todos nós vamos morrer. Uns mais rápido, outros mais devagar. Ninguém sabe quando. Mas nós sabemos que vai acontecer. E a Bíblia diz que depois que o homem morre, só existe uma situação, o juízo. E o juízo significa estar diante do Rei eterno, para receber o quê? A confirmação. Confirmação do quê? Confirmação do que foi a sua vida. A forma como nós vivemos aqui, então, tem relação com a forma como nós iremos terminar a nossa vida. A forma como a gente vive hoje não é indiferente. Ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Romanos 14 diz que
cada um prestará contas a Deus de si mesmo. Então, um dia, todos nós vamos estar diante do Rei, que é o Salvador, que é o Senhor, mas que também será o Rei eterno. E aqui acontecem 3 possibilidades. Eu queria que você agora se visse em alguma delas. A primeira possibilidade que o versículo 11 diz é ser recebido com grande honra. Deixa eu ler de novo o versículo 11, diz assim: assim a sua entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. A primeira possibilidade depois da morte é ser recebido por Jesus, o Rei eterno, ser recebido no seu reino com grande honra. E aqui é a confirmação da dedicação. É a confirmação de que você se empenhou para buscar aquilo que Deus mandou. Você não ficou perdendo tempo, você correu atrás. E a ideia aqui do texto é a ideia de um herói de guerra, quando ele volta. E aí tem um coral e tem uma grande multidão para receber esse herói. Mas receber um herói que se dedicou na batalha, que se feriu, que lutou, mas que venceu. Então, quando ele volta, tem a confirmação da sua dedicação. É exatamente essa mesma ideia que Pedro está dizendo aqui no versículo 11. A primeira possibilidade para mim e para você é ser recebido por Jesus e ouvir dele: muito bem, eu vi o seu empenho, eu vi o seu esforço, parabéns, valeu a pena, valeu a pena. Não dá para a gente dizer exatamente o que vai ser essa grande honra, mas a gente sabe que é uma possibilidade, e eu não quero perder essa possibilidade, e eu não posso deixar de te incentivar a isso também. A segunda possibilidade é a de entrar no reino. Você chega no reino, você teve a sua condição mudada, agora você é filho, e como filho você tem direito ao reino de Deus, só que não tem grande honra, você só entra. E a Bíblia chama isso de alguém que foi salvo pelo fogo, assim, passou, chegou de fininho, bem diferente de um herói que lutou na batalha, que se dedicou e foi recebido com honra. Lá no final vem um soldado preguiçoso, relaxado, vai entrar no reino, mas sem honra. É uma possibilidade, e a Bíblia deixa isso muito, muito claro. Deixa eu contar uma história então. Uma vez um homem queria fazer uma viagem. Ele precisava ir de um continente para o outro. E ele juntou todo o seu dinheiro, juntou todos os seus recursos, e ele finalmente conseguiu comprar a passagem. Ele embarcou no navio, só que ele falou assim: puxa, gastei todo o meu dinheiro, não vou conseguir comer nada no restaurante do navio. Então ele levou um lanche bem simplesinho. E uma viagem de muitos dias, chegou uma hora que o lanche foi acabando, e ele foi passando o aperto, e ele olhava e via o restaurante do navio cheio de gente se esbaldando. Olha que coisa boa. Ele ficava olhando: puxa vida, se eu tivesse dinheiro. Mas o meu dinheiro deu só para a passagem. Dia após dia após dia. Finalmente, o navio chegou no seu destino. E no destino desceu esse rapaz, e desceram também todos aqueles que estavam no restaurante. Todo mundo chegou igual, no mesmo destino. O problema não foi o destino. Quando ele estava descendo, o capitão do navio olhou para ele e falou assim: ué, você estava no navio? Eu não te vi em lugar nenhum, não te vi no restaurante, não te vi em nada. E o rapaz falou assim: olha, capitão, é que o meu dinheiro, você não me viu mesmo, porque eu não fui no restaurante, não fui nada. Porque o dinheiro que eu tinha só dava para passagem. Aí o capitão falou: rapaz, ninguém te falou que quando você comprava a passagem, você tinha direito a tudo que o navio oferecia? Aí ele desperdiçou dias e dias comendo bisnaguinha, tendo o restaurante todo à sua disposição. Essa é a segunda possibilidade. Vai chegar no destino, vai chegar no reino,
Mas a confirmação que você vai receber, você não, alguém pode receber, é a confirmação de que ao invés do empenho e da dedicação, houve desperdício. Desperdiçou a sua salvação. Tinha tanta coisa à sua disposição, tantos recursos, todos os recursos espirituais, e você desperdiçou. Preferiu ficar olhando para as coisas do mundo, para o prazer, para a diversão, para a vaidade, para as futilidades, para o dinheiro, e vai chegar no reino eterno e receber a confirmação de que desperdiçou a sua vida. É uma possibilidade. A terceira possibilidade é a pior de todas, que é aquelas pessoas que não entram no reino. Quem são aqueles que não entram no reino? São aqueles que não praticaram o versículo 1 e o versículo 2, que nunca colocaram a sua fé em Jesus como Salvador, nem como Senhor, que nunca tiveram a sua condição mudada. E sem a condição mudada não tem a justiça de Deus. E sabe, gente, tem que ficar muito claro, ninguém entra no reino pelo seu mérito. A gente entra no reino pelo mérito de Jesus. Então por isso que eu estou repetindo aqui várias vezes, a fé é em Jesus. É ela que nos coloca no reino. Mas a terceira possibilidade é você terminar a sua vida, chegar diante de Deus e receber a confirmação de que você não vai entrar na eternidade com Ele. Que o seu lugar é no inferno. A Bíblia fala disso. Olha o que Jesus diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por Jesus. Por isso que eu falei, não é por vir à igreja, não é por achar que tem fé, não. É por confessar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, porque você é pecador e como todos nós, precisa de salvação. Deixa eu ler um outro texto aqui, muito forte, mas está na Bíblia e é a verdade. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, aqueles que adoram ídolos, aqueles que cometem adultério, aqueles que se entregam a práticas homossexuais, aqueles que são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Não vai chegar no destino. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados e declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Está vendo? Sem Jesus, somos nós, a primeira parte. De um jeito ou de outro, somos nós. Mas com Jesus, nós podemos ser purificados e santificados. Então, é possível, a terceira possibilidade é chegar diante de Deus e ter a sua entrada no reino eterno negada. Porque nunca houve na sua vida um momento em que você confessou Jesus como seu Salvador, aquele que pode purificar a sua vida e mudar a sua condição. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. E eu quero terminar te perguntando: qual caminho você tem andado? Já que o nosso tema é andar com Deus. Qual caminho você tem andado? Você tem andado no caminho da perdição? Que é esse caminho onde Jesus está de fora. Onde Jesus não é nem o Salvador, nem o Senhor. É esse caminho que você tem andado? Hoje você pode mudar. E você pode entregar sua vida para Jesus. Ou será que você tem andado no caminho do desperdício? Do desperdício da vida que Deus te dá. Você já confessou Jesus como Salvador, mas você está vivendo miseravelmente a sua vida espiritual. Esse caminho que você está andando? É esse caminho que você quer continuar? Pensa bem. É assim que você quer chegar diante de Deus?
Ou será que o caminho que você tem andado é o caminho da produtividade e de alguém que quer ser útil diante de Deus? Meu desejo é que todos nós estejamos nesse terceiro caminho, de sermos úteis e produtivos na mão do Senhor. Então, se você quer crescer nisso, eu quero te convidar que você volte nos próximos domingos, porque nós vamos olhar para aquela lista de virtudes que nós devemos incorporar na nossa vida, para sermos desafiados a crescermos nela. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e conversasse com o Senhor sobre o seu caminho. Você sabe aonde você tem andado. Com sinceridade no seu coração, você sabe. E você sabe se você precisa mudar. Então eu quero te dar a oportunidade de você conversar com o Senhor e assumir um compromisso de, se for preciso, mudar completamente a sua direção.